Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje eu venho trazer para vocês um relato que eu recebi por e-mail. Já faz tempo que eu não gravo vídeos sobre relatos, mas esse aqui é bem especial, gente. E vocês viram o título que eu dei, né? O inimigo quer destruir os filhos de Deus. E vocês vão entender no decorrer desse relato. Ela deixou aqui de uma maneira muito clara, ela descreveu praticamente esse relacionamento que ela teve com um narcisista perverso e ficou nítido para mim realmente as intenções dos corações dessas pessoas. No caso, não dá pra gente colocar todos na mesma caixinha, porque existem os que são somente narcisistas, os que são sociopatas e os que são psicopatas, né? São graus diferentes, embora eles tenham um padrão de comportamento. Tem muitas coisas que vão meio que diferenciar um do outro, porque vai influenciar a infância, a criação que essa pessoa teve, embora seja às vezes o mesmo transtorno, cada caso é um caso. Mas o que importa é que todos eles sabem muito bem que eles manipulam, que eles mentem, que eles agem dessa maneira e que é uma maneira errada, né? E é isso, gente. Então eu vou chamá-la de Débora e eu vou ler aqui para vocês. O testemunho dela é bem profundo, né? E eu vou estar aqui fazendo alguns comentários quando eu crer que é necessário, ok? Então vamos lá. Olá, Cris. Me chamo Débora. Tenho 45 anos e gostaria de relatar minha experiência com alguém que acabo de descobrir é um narcisista oculto. Fui casada com ele por 27 anos, gente. E ele sempre foi uma incógnita para mim. Eu sou boa em ler as pessoas, mas ele eu nunca conseguia entender, até cair por acaso em um vídeo seu. Glória a Deus por isso, gente. Nossa, eu recebo mensagens de vocês. E é isso que eu sempre tive no meu coração de intenção. Levar cura e libertação para as pessoas. Porque eu sei o que é conviver com essas pessoas. Eu sei o que é o estrago que eles tentam causar em nossas vidas. Então, juntos somos mais fortes. E esse testemunho, Débora, eu deixo aqui já declarado para você, né, que o teu testemunho foi resposta de oração minha também, viu? Então, Deus já está usando a tua vida para abençoar a minha vida, e eu creio que abençoará muitas outras vidas. Não somente aqui, através desse vídeo, como em breve eu creio que Deus vai estar te mostrando aí, né? Você vai estar sendo muito usada, já está, para abençoar outras vidas, também levando cura e libertação. Porque não é por acaso que a gente passa por esses abusos. Lógico que a intenção deles é nos machucar, mas como somos filhos e filhas amadas de Deus, Ele transforma essas maldições em bênçãos. E é isso, gente, vamos lá, continuando. Comecei então a pesquisar mais, assistir outros canais, ler relatos, enfim, consumir e ainda consumo todo o material que encontro sobre o assunto. Quem não passou por isso, né, gente? Faz parte, é onde a gente realmente aprende, né, o funcionamento deles, e isso aos pouquinhos vai nos libertando. Ele não é mais uma incógnita e isso me libertou, especialmente da culpa. Glória a Deus por isso. Isso é libertador também, já fui liberta disso faz tempo. Uma das coisas que mais me afetava era esse sentimento de culpa. Impressionante. Como pode, né, a gente carregar um peso que não nos pertence? Culpa de algo que a gente não fez, que não é nossa responsabilidade. Eu não sei o seu caso, Débora, mas no meu caso foi quando realmente eu fui buscar em Deus. Porque culpa a gente só sente daquilo que nós fizemos de errado. E ela serve para o arrependimento e Deus perdoa. Caso contrário, a gente não muda, e é o que acontece com eles. Quando vem o sentimentinho de culpa neles, porque eles sentem como a gente, só que eles bloqueiam, eles fogem de todas as formas, eles arrumam justificativa. Então eles sabem que eles erraram, vem aquele sentimentinho, mas aí logo eles mudam, tira da cabeça, joga pra dentro, né? Fecha 7 chaves e culpa os outros. Pronto, fácil assim, né? Por isso não mudam.
porque não assumem, não trabalham, não passam pelo processo que a gente passa, né? Então o sentimento de culpa é muito importante. Eu gostei muito que você deixou isso aqui bem claro, né? Você se libertou especialmente da culpa. Com 16 anos fiquei grávida do meu primeiro filho, um relacionamento onde fui abandonada grávida. Tive meu filho sozinha, faltando um mês para completar 17 anos. Olha que interessante. Eu não sei o seu caso, tá, Débora? Mas me parece que esse relacionamento também já foi com uma pessoa abusiva, né? E é muito comum isso acontecer, principalmente se você já vem de uma infância abusiva, de uma família disfuncional, onde já foi condicionado ali uma codependência. A tendência é, que foi o meu caso, quase todas as pessoas com quem eu me relacionei, não só de relacionamentos amorosos, como amizades, enfim, a gente atrai, né? Porque eles estão ali buscando alguém para fazer o que a gente foi condicionado a fazer, salvar, ajudar, né? Se doar, é só o que eles precisam para receber suprimento. E aí ela continua: depois de alguns meses voltei a ter minha vida social. Minha mãe ajudava com meu bebê. Comecei a trabalhar em um escritório de advocacia e nos fins de semana costumava ir a uma danceteria com as amigas. A cidade era minúscula. Todos conheciam todos. Sofri preconceitos, mas eu era extremamente de bem com a vida. Na verdade, apaixonada pela vida. Que linda! Pouco antes do meu filho completar 1 ano, conheci o Santo Pata, que ela deu o nome dele de Santo Pata. No início, eu achei antipático, mas com o tempo fui gostando dele e começamos a namorar. Ele tinha formação superior e eu não tinha terminado o ensino médio. Ele tinha um baita emprego numa multinacional e eu trabalhava num escritório de advocacia da cidade pequena. Ele parecia um lorde, apesar de não ser bonito. Tinha uma personalidade muito introvertida, o oposto de mim, mas era carinhoso e atencioso, calmo, educado e simpático. Tratava bem meu filho e todos da minha família. Não demorou para que conquistasse a todos. Isso acontece, gente, e hoje assistindo um vídeo de um narcisista me fez lembrar o que você fala aqui, Débora. E que eles fazem esse início, é um bombardeio de amor, você está encantada, todos se encantam, porque aí todo mundo já fala bem dele pra você, ou dela, no caso, quando é a narcisista, e você mesma vai começar a falar para suas amigas, para todo mundo, porque você está vivendo um momento muito maravilhoso, né? E depois, quando você começa a tentar avisar as pessoas, quando você já está na fase de desvalorização, você está sendo abusada, as pessoas normalmente não acreditam. Vão falar, mas é doida, falava tão bem, agora está falando que a pessoa não presta? Né? A imagem deles é tudo, então eles montam isso mesmo, porque a hora que você for falar, as pessoas não acreditam. Deus é mais. E ela continua: ele sempre ia me ver depois do trabalho, mas não antes de passar para ver o amigo, né? E isso me incomodava, mas ele não ligava. Aos fins de semana, ele acampava com os amigos e alguns da família dele. Era a tradição da família. Nos fins de semana que ele não ia, nós saíamos às vezes, outras ficávamos namorando em casa. Com o tempo, nossos passeios foram reduzindo, porém, um fim de semana sim, outro não, ele continuava indo acampar. Olha que interessante. Eu tive um que eu namorei, que eu creio que ele era sociopata. E era isso, gente. Tudo eram os amigos. Mas era um monte de amigo, era viagem todo fim de semana, era primeiro os amigos, eu sempre depois. Era incrível, já chegou de acontecer de eu estar no quarto com ele ali, vendo um filme, aquela coisa gostosa, de repente aparece o amigo dele, ele pulou da cama, se arrumou e foi embora e me largou sozinha lá. Desse jeito. Muitas vezes estava junto com os amigos. As nossas saídas, raríssimas vezes era só eu e ele. Quase nunca, eu não consigo lembrar. Muito raro. O momento que eu tinha só eu e ele era no carro, quando a gente estava indo encontrar os amigos em algum lugar. Era assim, gente. Impressionante. Mas não são todos que são assim. Tem aqueles que gostam mais só de ficar em casa, né? São mais fechados. E ela fala: ele conseguiu me convencer a largar meu emprego, já que além de ganhar pouco, os chefes estavam enrolando para assinar minha carteira. E ele achava que eu estava perdendo tempo para a aposentadoria. Falou por meses que eu devia largar o emprego, que ele pagaria o que eu ganhava ali,
para eu ficar em casa cuidando do meu filho. Com o tempo acabei concordando e larguei o emprego. Ele não cumpriu a promessa dele. Mas enfim, eu era orgulhosa demais para cobrar e também sentia vergonha de fazer isso. Olha a situação que eles colocam, né? Tem vergonha nenhuma. Se ele prometeu, ele tinha que cumprir. E eu não creio que isso seja um orgulho seu, né? É que eles gostam de colocar a gente em uma situação de humilhação mesmo, né? E de cobrar, porque aí eles já começam o abuso ali. E lógico que ele quis que você parasse de trabalhar, porque aí agora você está totalmente dependente dele, né? Eles têm que se sentir no controle, no poder. Para agora você sair seria mais difícil, porque você teria que conseguir um outro emprego, né? E agora você está dependendo dele também financeiramente. Quando fazia 1 ano de namoro, num desses fins de semana que ele foi acampar, algumas amigas me chamaram para sair e aceitei. Fomos dançar. Ele chegou do acampamento e foi na minha casa. Meu pai disse onde eu estava e ele foi atrás de mim. Ficou muito bravo. Eu imagino. Eles podem tudo, né? Você não. Mas não alterou a voz. Na época eu ainda tinha altivez. Ninguém mandava em mim. Então enfrentei. Afinal, eu não estava fazendo nada de errado. Ele saía e eu não fazia nada. Eu não achava justo e não era mesmo. Não mesmo. Gostei, viu? Gostei de você. No dia seguinte, ele foi na minha casa, chamou meu pai na sala, sem a minha presença. Adoram fazer isso, gente. E disse a meu pai que queria se casar comigo, que sabia que eu tinha um filho, mas que iria cuidar dele e de mim. Disse que já que dormíamos juntos, então iríamos morar juntos. Olha a situação, gente. Ele não me perguntou se eu queria, e ele sabia que para meus pais dormir com o namorado era coisa muito séria. Ainda mais eu que já tinha um filho. Olha só, ele foi expor isso para os pais dela, gente, para já colocar eles para pressionar ela agora para morar com ele, né? Findada a conversa deles, me chamaram e me comunicaram o fato. Exato. Papai saiu e nós brigamos. Eu fiquei muito brava por ele ter feito isso, lógico. Mas no fim, nos acalmamos. Eles adoram fazer isso. Adoram. Ele se mudou para minha casa naquela mesma semana, ajudava nas despesas e me tratava muito bem. Mas os acampamentos continuaram. A cada 2 semanas ele saía na sexta-feira e retornava no domingo à noite. Nem preciso dizer que os passeios comigo acabaram, né? Hoje eu entendo o que ele fez. Sendo minha família muito rígida, ele usou o casamento para me controlar, porque agora casada, meus pais não admitiam que eu saísse sozinha. Olha isso, gente. Ainda bem que você percebeu, né? Foi um plano perfeito, funcionou como ele queria. Exatamente, por isso que eu digo, é tudo de caso pensado. E ela colocou entre parênteses, e a idiota aqui achando por muito tempo que havia sido uma crise de ciúmes porque ele me amava. Não xingue você. Não é você que é isso que você falou aqui. Eles que são os que estão errados. Eles que te enganaram, que nos enganam. Eles são mau caráter. Você estava ali de boa fé. Não se permitam, por favor, tá? Que você que foi a errada de não perceber. Você estava sendo enganada, enganado. Após 1 ano morando com meus pais, alugamos nossa casa. Primeira semana morando lá, eu achando que íamos comemorar e ele me deixa sozinha para ir acampar outra vez. Gente, é demais, né? Minha vida parou e a dele não mudou em nada. Exatamente. A gente se anula para fazer as vontades deles, é o mundinho deles e a gente só faz parte daquilo, né? Mas eles muitas vezes falam, eu já escutei de um, direto falava para mim que era o meu mundinho e ele só fazia parte do meu mundinho. Mas não era nada disso, era o contrário, né? Eles falam pra gente que a gente faz com eles, mas é o que eles estão fazendo. Isso me deixou com muita raiva. Eu brigava com ele, cobrava por ele me deixar sozinha. Ele não reagia, não se defendia, não alterava a voz, só pedia para eu me acalmar. Dizia que eu estava nervosa demais, olha isso. Virava as costas e ia dormir. Me deixava ali falando sozinha. Exatamente, desprezo,
ignorando, minimizando seus sentimentos, como se você estivesse errada. O problema está em você, não nele. Afinal de contas, você que está aí alterada. Ele está calmo. Morando sozinhos, o tratamento com meu filho mudou. Ele reclamava todo o tempo. Ele claramente não suportava o menino, ou melhor, apenas suportava. Ele nunca deixou faltar nada para ele materialmente falando, mas era contato zero, sem colo, sem brincadeira, sem carinho. Reclamava até do danoninho e biscoito recheado que eu comprava para ele. Gente do céu. Foi assim por toda a nossa vida juntos, sempre denegrindo, desprezando e isolando meu filho. Por muitas vezes eu quis deixá-lo, mas ouvia das pessoas que eu tinha que dobrar meus joelhos e agradecer por ter encontrado um homem que me aceitou como um filho. Olha, eu falo, viu? Essas pessoas que falam esse tipo de coisa, ou são pessoas totalmente ingênuas, ou são outros como eles. Porque não é possível, sabe? É muita falta de empatia. E aí continua aqui. Isso ressoou na minha cabeça por anos. Eu passei a acreditar que devia a ele por isso e fui ficando. Era outra época. Ele perdeu o emprego e mudamos de estado. Fomos morar numa fazenda, onde ele era supervisor em uma empresa famosa. Eu gostava de morar lá e dei graças a Deus que os acampamentos terminaram. Ficamos quase 2 anos nessa cidade e foram 2 anos muito bons. Éramos só ele, eu e meu filho, que já estava com 5 anos e adorava ele e chamava de pai. Mas ele continuava desprezando o meu filho. Nesse tempo tivemos nossa primeira filha. Já eram 8 anos juntos e resolvemos nos casar oficialmente. Quando minha filha nasceu, meu tormento só aumentou. Ele me atormentava com uma preocupação fora do normal com a bebê. Era uma loucura. E tudo o que acontecia era culpa minha. Ele não me acusava abertamente, mas estava sempre perguntando o que eu fiz para que a menina ficasse doente. Se eu havia deixado a janela aberta, o ventilador ligado, enfim, para ele, crianças não ficam doentes. Se não tiver um agente causador, além do próprio vírus, né? Esse agente era sempre eu. Tive minha primeira depressão. O pediatra chegou a chamá-lo no consultório e deu uma bronca nele, explicando os perigos de uma depressão pós-parto. E ela coloca entre parênteses: eu havia contado ao pediatra o que estava acontecendo. Ele ouviu tudo em silêncio e com muita calma disse que melhoraria. Nada mudou. No momento em que ele saiu do consultório e ignorou tudo o que a pediatra falou, continuou me torturando em relação à nossa bebê. Ele não deixava meu filho chegar perto da irmã e depois que cresceram um pouco, ele não deixava ele brincar com ela, dizia que ele tinha brincadeiras brutas de menino. Foram anos e anos assim, sempre me acusando de não cuidar direito dela. Eles sempre vão fazer com que as esposas, né, as mulheres, não sintam-se boas mães. E eles maravilhosos, né? E ela continua: se não tinha motivo, ele criava algum. Mas jamais levantou a voz para mim. Não havia discussão com ele porque ele me ignorava. Quando eu chamava para uma DR, ele dizia: lá vem a encheção de saco de novo. Eu dizia tudo o que estava me incomodando no comportamento dele, que eu sentia a falta dele, que eu queria que me desse atenção, queria que conversássemos. Eu chorava, levantava a voz e nada, nenhuma reação, nenhuma palavra. Ele levantava e dizia: não sei o que fazer. Não sei lidar com esse negócio de sentimento. Vou dormir porque amanhã tenho que trabalhar. Eles são assim, né, gente? Super racionais. É impressionante. Eu também já passei por isso. Eu ligava pra pessoa: eu só liguei pra falar que eu te amo. E a pessoa: eu estou ocupado, estou indo pra uma reunião, agora eu não posso falar. No começo eu não entendia. Eu falava: gente, estranho, né? Mas, poxa, o que custava a pessoa só falar eu também te amo? Ia levar 1 segundo e a pessoa desligava e acabou. Amor, agora eu vou para uma reunião. Tem maneiras e maneiras de você falar. É uma grosseria, só que como a gente não consegue... Na época eu era muito inocente ainda, ingênua, total. Então eu não conseguia... Eu me sentia mal, culpada de brigar e achar e falar pra ele que ele estava errado, porque eu nem entendia se aquilo era certo ou errado, eu já nem sabia mais, que eu já vinha de outros abusos, imagina.
Mas Deus é tão grande, gente. Hoje eu sou outra pessoa totalmente diferente, né? Enfim, vamos continuando aqui. Ah, essa parte de ignorar também. Nossa, eu falava e a pessoa não falava nada. Só que no início eu não ia atrás e não falava. Aí começamos a fazer terapia de casal. Aí a terapeuta falou assim pra mim. Eu falava pra ela todas as coisas, né? Eu chorava a consulta inteira no começo. E aí ela me falava, quando você perguntar alguma coisa pra ele e ele não te responder, pergunta, você ouviu o que eu falei? Você vai me responder? Gente, mudou minha vida e a dele também pra pior, né? Porque ali ele não conseguiu mais sair de mansinho, de fininho das coisas. Eu ia lá e falava. E por que você não respondeu? Eu confrontava, né? Mas ainda assim ele tentava de todas as formas, todas as vezes que eu tentava falar alguma coisa que não era importante pra ele, ele ignorava. E é pra dar o desprezo também, pra gente não se sentir valorizada, respeitada, amada, né? Como se não importasse. Por muitas vezes cheguei a questionar se havia um coração ou um tijolo no peito dele. Exatamente. Eu não o compreendia, não entendia porque ele não me via, me sentia parte da casa e não da vida dele. Aliás, ele sempre me isolou da família e da vida profissional dele. Eu nunca sabia nada sobre nada, porque ele não me contava nada. Interessante, eles querem saber tudo da nossa vida, mas é realmente um mistério, a vida deles. Mudamos de estado outra vez, fomos morar numa cidade vizinha da família dele. Os acampamentos recomeçaram e os fins de semana sozinha em casa também. Impressionante. Eles não mudam, né? A família dele nunca me aceitou muito bem, menos ainda a meu filho, que ele continuava tratando com desprezo. Comecei a perceber que algumas vezes era proposital para me atingir, com certeza. Mas se eu explodisse em defesa do meu filho, ele me chamava de louca, descontrolada. Certa vez, na fazenda da família dele, o irmão e a esposa começaram a tratar mal meu filho e a jogar indiretas para mim, de como eu não era bem-vinda lá. Eu não reagi, mas procurei por ele e implorei para voltarmos para casa. Ele estava vendo tudo o que eles estavam fazendo e não dizia nada. Ele me pediu para não fazer confusão, para aguentar mais um pouco, que o domingo já estava chegando. E o meu filho e eu ficamos sexta, sábado e domingo sendo insultados, humilhados, e ele não nos defendeu. E ai de você que não defenda ele, se for o caso contrário, né? Ai de você. São ameaças de que irão te deixar porque você não brigou e defendeu ele ou ela. Mas eles fazem isso com todo mundo, né? Pra dar o desprezo mesmo. Chegando em casa, eu confrontei por ele não ter defendido a mulher dele e ele ouviu calado tudo o que eu falava e no final soltou essa. Se tu pensa que eu vou brigar com a minha família, ela colocou em letra maiúscula. Aí ela pôs entre parênteses, essa parte assim mesmo, em caixa alta. Por causa de ti, pode tirar o cavalinho da chuva porque eu não vou. Olha isso, ainda insinuando ela de que ela estava querendo causar confusão na família dele. Ali eu parei de falar, ele me mostrou qual lugar eu ocupava na vida dele. Eu não entendia como era possível que nada o atingisse, nada o tirava do sério. Eu tinha a impressão de que ele se via no alto de um pedestal e me olhava lá de cima. Eu podia chorar, podia implorar, pedir, ele nunca me consolou, nunca se incomodou com a minha dor, nada o comovia, nem a morte da minha sobrinha, quando chorei a noite toda ao lado dele e ele fingiu que dormia. Seres das trevas. Eu quis arrumar trabalho, mas ele alegava que nossa filha era doente e precisava que eu cuidasse dela. E ela coloca entre parênteses, ela não era doente. Ela tinha algumas infecções, né, urinárias e às vezes de garganta, mas não era doente. Ele não queria que eu trabalhasse, mas também não supria minhas necessidades pessoais, essas coisas, né, que as mulheres gostam, cabeleireiro, manicure, roupas e etc. Nada, ele não me dava dinheiro para eu cuidar de mim.
quando eu pedia, ele não dizia não, mas sempre perguntava se dava para esperar até o próximo dia, a próxima semana, porque aquele mês estava apertado, e assim ia mês após mês. Exatamente, tudo manipulação. Decidi terminar o ensino médio, me matriculei e só avisei. Ele riu e disse que tudo bem, que eu não duraria 2 semanas mesmo. Como pode? Quando ele viu que já havia passado muito de 2 semanas, começou a reclamar que chegava cansado e ainda tinha que cuidar das crianças. E, entre parênteses, ela fala que eu já deixava banhadas e alimentadas. Ele só tinha que ficar com eles. Aguentei firme e concluí os estudos e em seguida já passei no vestibular para Direito. Ele contou para todo mundo, orgulhoso de mim. Me matriculei na faculdade e depois de alguns meses ele começou a dizer que não conseguiria continuar a pagar meu curso. Larguei a faculdade. Aí já vai o primeiro aqui que eu chamo a atenção. Estão percebendo que ele sempre tentou fazer aqui, o que eles fazem, a maioria deles fazem com as vítimas? Tentar destruir a pessoa por completo. Tudo que a pessoa conquista, tudo que a pessoa quer, e eles sabem que traz alegria, que vai trazer bem-estar, como é que posso falar? Conquistas. Eles não suportam, eles têm que destruir de alguma forma e eles estão ali matutando o tempo inteiro pensando o que eu vou poder falar para que ela pare de estudar, o que eu vou fazer para que ela pare de trabalhar, para eu ter de novo controle, para ela ficar debaixo de mim, para que ela dependa de mim, para que eu possa destruir ela por completo e porque ela não possa ter para onde recorrer. Enfim, largou a faculdade. As pessoas adoram ele. Isso que é o pior, mas Deus é maior. Um cara humilde, centrado, decente, legal com todo mundo, a não ser que seja pedinte de sinal. Aí ele nem abre a janela do carro. E quando abre, é só o suficiente para passar a moeda de menor valor que ele tem. Mas com as pessoas que ele considera mais importantes, ele é ótimo, gentil e educado. Olha que interessante comentar aqui com vocês também, porque eu já passei com esse ex que eu falei pra vocês. Gente, ele ficava com raiva quando eu parava e queria dar dinheiro para alguma pessoa que estava precisando, de ver minha compaixão ali, de querer ajudar. Ficava com raiva e tentava me convencer de ir embora, de não ajudar. Só que tem muitos que ajudam, viu? Muitos. Faz parte da manipulação, de querer mostrar que é a pessoa linda e maravilhosa que tira até do corpo para dar para o outro. Cada caso é um caso, mas esses aqui, como o seu, é bem parecido com esse que eu tive em relacionamento. Eles são mais frios, calculistas. Eu já creio que isso já vai mais para uma sociopatia, psicopatia, viu? Mas vamos lá. Ele me cutucava na frente das pessoas, sempre falando alguma coisa que só ele e eu sabíamos que ou ia me ofender ou me deixar brava, ou me diminuir. No fim, eu sempre fui a desequilibrada porque explodia. É isso que eles fazem, é de propósito, viu? Exatamente para que todo mundo ache que o problema é você, que você é a louca. O nome disso que eles fazem é dog whistling. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Exatamente isso. Só você entende, né? Só você escuta e entende. Para todos que estão ali, não vão saber, não vão ver malícia nenhuma, né? Mas você percebe. Ele perdeu outra vez o emprego. Isso é outra coisa interessante, né? Eles arrumam confusão onde estão e nunca tá bom, sempre quer mais e estão sempre mudando de emprego. E ficam, como é que se fala? Entediados facilmente e sempre querem mais e mais e mais. Então pedi se ele me pagava um curso de cabeleireira para que eu pudesse trabalhar e ajudar nas despesas de casa. Ele concordou. Enquanto eu ainda fazia o curso, ele foi contratado em outro estado. Mudamos de novo. Então pedi para montar meu salão naquele espaço. Assim eu poderia trabalhar em casa e cuidar dos meninos. Mas para isso, teria que tirar a churrasqueira. Ele enlouqueceu. Disse que de jeito nenhum que ia tirar a churrasqueira dele dali. Que ele só comprou essa casa por causa daquele espaço. E assim melou mais uma vez a minha possibilidade de trabalho. E a vida seguiu seu curso normal. Normal não, né? Porque nada disso aqui é normal, gente. Nada mudou.
Não saíamos, não passeávamos, as férias eram sempre decididas por ele e o destino era sempre o mesmo, casa dos pais. Ele usou essa desculpa da churrasqueira para destruir algo que ele sabia que era importante para você e que você queria e que você teve ideia ali, a ideia perfeita para acontecer o que você gostaria que acontecesse. Então eles usam dessas coisas para destruir essas coisas. Sabe que é algo que vai te fazer feliz, que vai te trazer alegria. Mais uma vez, lembra do título desse vídeo, desse relato? O inimigo quer destruir os filhos de Deus. Porque você tem luz própria, você tem o Espírito Santo que habita dentro de você, que vem de Deus, você é capaz de amar, você tem boas intenções, você é luz e eles são trevas. E isso incomoda demais. A nossa essência é ajudar, a deles é destruir. Então, por isso que a gente tem que ficar bem longe deles. Continuando. Ele continuava me tratando como parte integrante da casa. Tratava meu filho com cada vez mais desprezo. Algumas vezes eu podia ver o ódio nos olhos dele, direcionado ao meu filho. Gente, isso já aconteceu comigo também. Eles têm ódio porque sabem que você ama aquela pessoa, né? E deve ter algo mais além disso. Mas eu já tive um momento que eu passei por uma situação bem parecida. A gente sente, né? Ele implicava com tudo sobre meu filho e eu morria de dó. Decidi prestar vestibular outra vez, sem cursinho. Já haviam passado 10 anos que tinha terminado o ensino médio, prestei em 2 universidades e passei nas 2. Parabéns! Imagina como ele ficou. Mais uma vez ele anunciou para toda a família, orgulhoso da esposa inteligente. Exato, é o troféu, né? Troféu. Mas no fundo eles estão morrendo de ódio, de raiva. Comecei os estudos e pouco tempo depois a história se repetiu. Dessa vez eu bati o pé e não larguei. Muito bem. Mas era um inferno, ele falando na minha cabeça que não ia poder pagar. Então, resolvi prestar vestibular numa federal. Você vê como a gente acha sempre a solução de tudo? A gente não desiste, a gente é forte, né? E eles lá para tentar destruir o tempo inteiro. Agora ela achou essa saída, agora eu vou destruir isso também, até você não aguentar mais e entrar numa depressão, que foi o que aconteceu, né? Se eu passasse, ele não poderia me impedir de estudar, exatamente, porque na federal você não paga, então ótima saída. Pois assim foi, eram 2 provas cabulosas e passei nas 2. Uau, vibrei aqui. Outra vez ele me exibiu orgulhoso, mas eu já percebia que havia alguma coisa errada com os elogios. Parecia que doía me elogiar. Ah, e muito. Iniciei os estudos com a alegria de uma criança. Nossa filha ainda era menor de idade e ele não quis pagar alguém para ficar com ela enquanto eu estava na faculdade, que na verdade era integral, e depois ainda tinham as visitas de campo e os trabalhos na biblioteca da universidade. Então dei um celular para minha filha e combinamos que qualquer problema ela me ligaria e eu viria correndo para casa. E assim foi por 1 semestre e meio. Então, pasmem, ele vendeu meu carro. Ah, gente, é demais, mas eu amei, no sentido de você estar aqui trazendo isso, e por isso eu cheguei a esse título desse seu relato. Tem tudo a ver, né? Olha só, ele ali de novo agora. Ela conseguiu? Ela tá fazendo isso? Agora ela vai ver. Agora eu quero ver ela continuar. E eles vão, gente, até a pessoa não ter mais força. Agora eu já não teria mais a tranquilidade de correr para casa caso nossa filha precisasse e comecei a ficar tensa por isso. Aí começa ansiedade, estresse. Mas continuei. Pegava o ônibus, caminhava alguns quilômetros, mas continuei estudando. Nessa altura, o casamento já estava falido. Estávamos juntos, nem sei porquê. Eu parei de tomar a pílula já que não precisava mais dela. Em certa altura, tivemos um momento de reconciliação. Avisei que estava sem pílula e ele não ligou. Engravidei. Quando tive a confirmação, comprei um body lindo e um sapatinho de crochê e fiz um pacotinho de presente junto com o resultado do exame. Cheguei em casa feliz, chamei todos no quarto e entreguei o pacote para a filha menor. Ela abriu e todos se emocionaram, me abraçaram e choramos. Menos ele.
Ele estava deitado, me disse parabéns, apoiou o braço sobre a testa e ficou ali olhando para o teto. Meu coração gelou, não sei explicar a sensação que senti. Na hora, eu me senti culpada, como se eu tivesse engravidado de propósito, como se não tivesse o direito de ficar grávida. Foi a pior sensação que já tive. Ó, eu vou te falar, viu, Débora, eu não quero te assustar não, mas esse rapaz não é só narcisista oculto, não. Tem mais aí, viu? Ele é bem perverso, bem sádico, por sinal. No meio da tarde, ele me pediu para levá-lo ao hospital, pois não se sentia bem. Passamos o resto da tarde no hospital e ele não tinha nada. Lógico, o foco tem que estar nele. Agora você está feliz. A tua alegria está onde? No bebê que está nascendo. Aonde está a felicidade das outras filhas e do filho? Tudo foco em você e no novo bebezinho. Não nele. Impressionante o que eles são capazes de fazer. Passou toda a gravidez sem falar comigo. Veio minha segunda depressão, quase devastadora. Passei mentalmente a rejeitar a bebê. Eu a amava, mas transferi para ela o sentimento que o pai dela dava para mim. Meu coração dói quando me lembro disso. Deus é maior, linda, não fica assim não. Ele conhece as intenções do seu coração. E você vai ser ainda muito, muito, muito recompensada por tudo isso, viu? Que você passou. Eu comecei a sentir repulsa dele, brigava, a presença dele me incomodava. A barriga ia crescendo e ele nunca nem colocava a mão para sentir a filha. Me ignorava totalmente, não brigava, não se alterava, nada. Não deixava faltar nada de material, mas não ligou de eu não ter mais o que vestir. Porque estava ganhando peso, né, com a gravidez. Aí ela colocou entre parênteses, algumas amigas me doaram roupas para o enxoval da bebê e ele não contribuiu com nada. E ele ganha muito bem. É porque não era importante para ele, né? E exatamente o que você falou, eu já passei por isso. É onde eles pegam você no controle financeiro. E eles têm dinheiro, mas reclama de tudo quando é você gastando, quando é algo que é importante pra você. Mas quando é pra eles, tá tudo certo, né? Eles ainda manipulam a gente a falar que tudo bem, que devem comprar. Só Deus na causa. E essa história aqui que você falou, gente, quanta frieza, né? Mas Deus é maior, seus filhos serão muito, muito abençoados, pra honra e glória de Deus. Isso que é o mais lindo, porque Deus, ele transforma tudo isso que o inimigo tenta destruir na nossa vida em bênção. E a gente acaba sendo ainda melhor do que éramos antes. No 5º mês da minha gestação, ele começou a sugerir de ir para a casa da minha mãe, em outro estado, alegando que estava preocupado comigo e que perto da minha mãe, ela cuidaria de mim. Eu perguntei se era mais fácil para ele me mandar embora no momento que eu mais precisava dele, do que me dar um abraço e dizer que estava ali para me apoiar. Óbvio que ele não respondeu, né? Eu disse a ele que se eu fosse não voltaria mais. E ele disse, tudo bem, você que sabe. Eu não tô mandando ninguém embora. E entre parênteses ela falou, hipócrita, que ódio. É isso mesmo, hipócritas eles são. E a recompensa deles virá, em breve, se não tiver arrependimento. Eu não aceitei a proposta, mas ele não parou de falar na minha cabeça, de jeito sutil, calmo, até que no 7º mês me convenceu. Peguei minhas malas, uma filha na barriga e a outra pela mão e fui. Meu filho ficou, pois estudava e trabalhava. Cheguei na minha mãe me sentindo derrotada, um lixo, mas fui muito bem acolhida por todos. Já haviam preparado tudo para bebê, enxoval, berço e até chá de bebê. Deus cuida. Rezei na mesa de parto para morrer. Gente, isso aqui foi muito forte. Me arrepio toda. Implorei a Deus que me levasse. Desejei que o médico cometesse um erro. Entre parênteses, ela fala que o Senhor me perdoe por isso. Já está perdoada. Chorei desconsoladamente durante todo o parto, o que deixou os médicos bem nervosos e preocupados. Mas amei minha pequena, com todo o meu coração. No dia seguinte, ainda na maternidade, recebo a notícia que o Santo Pata estava lá para conhecer a filha.
Nem sei explicar o ódio que eu senti. Imagino. Ele viajou para conhecê-la, precisava mostrar para as pessoas que se importava. Ficaria muito ruim para a imagem dele se ele não fosse conhecer a filha que acabava de nascer. Verdade? Ele sempre se preocupou com a imagem que as pessoas tinham dele. Sim, fiz um vídeo esses dias que fala exatamente sobre isso, sobre a reputação deles, que é o que eles mais se importam e defendem, né? Fiquei na minha mãe até a pequena estar com quase 1 ano. Meu filho, que havia ficado na nossa casa, começou a me pedir para voltar, que ele sentia a minha falta. E a minha outra filha também implorava para voltar para casa. Ela não gostava de viver na casa dos outros. Então voltamos para casa. Cheguei com as filhas, imaginei que a casa estaria toda limpa para me esperar. Meu Deus, a minha vontade quando entrei era de virar as costas e voltar por onde tinha vindo. Ele não se atreveu a pagar alguém para limpar a casa durante todo aquele tempo que estive fora, e tão pouco para me agradar no meu retorno. Bem desse jeito, né? Nossa vida continuou a mesma porcaria de sempre. Ele nunca mudou, nunca se desculpou, nunca reconheceu nada. Em todos esses anos de casamento, ele jamais pediu desculpas por nada. Ele também nunca me beijou em público, nunca, nem durante o namoro. Ele dizia que não estávamos para exposição. Não me lembro de ele ter dito alguma vez que me amava. O sexo era quando ele queria, e quando ele queria não tinha essa de eu dizer não. Se ele queria, ele pegava. Olha aí, outra coisa, isso é abuso sexual, te forçando a fazer algo que você não gostaria, né? Não respeitando. Sem muito carinho, começava mudo e terminava calado. Virava, dormia e no outro dia agia como se tivesse me dado a melhor noite da minha vida. Muitas vezes saí da cama chorando e ele nem aí. Dormia como um anjo. Há uns anos ele foi transferido para outro estado. Se sentiu mal, achando que era pessoal e que a empresa queria castigá-lo por alguma coisa. Se sentiu injustiçado porque ele deu o sangue para reerguer a unidade em que estava e agora iriam mandá-lo para uma unidade menor e acabada. Em 1 ano ele recuperou a tal unidade e colocou ela em primeiro lugar. Ele é um profissional de excelência. Não posso negar. Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui. Excelência vem de Deus. E essas pessoas não têm Espírito Santo de Deus. Sucesso, sim, mas esse sucesso, ele é temporário, né? Ele é aquela coisa de profissional, material, né? Eles vão atrás, eles estudam, porque é o racional, o lógico, né? Não tem o emocional. Mas continuando aqui. Eu não me mudei com ele, aleguei que os meninos estavam estudando e aqui nós tínhamos casa e eu fiquei. Ele passou a vir em casa a cada 2 semanas, porque são 6 horas de viagem. Cada vez menos ele participava da família, vinha, dormia, assistia TV e só. O tempo que ele estava fora, nunca mandava mensagem ou ligava para saber como estávamos. Era raro quando fazia. Eu estive sempre sozinha durante todo o casamento. Criei os filhos sozinha, cuidei da casa sozinha, cuidei dele. Ele nunca participou de nada. Apenas colocava o dinheiro em casa e apenas para o necessário. As contas, porque lazer não tínhamos nunca. Interessante o que você citou aqui, porque isso aqui é outro transtorno também que tem de personalidade, chamado obsessivo-compulsivo. Tem o obsessivo-compulsivo, que é aquele que é tipo toque, mas existe o transtorno de personalidade compulsivo-obsessivo. Obsessivo-compulsivo, é isso. Que está no cluster C. Se não me engano é isso. Tem o cluster A, tem o cluster B, que é o narcisista, e tem o cluster C, que é esse transtorno aí. Eles são muito produtivos e tudo é o dinheiro. É impressionante. Depois dá uma olhadinha aí, porque é muito comum acontecer isso, viu? Ter mais do que um transtorno junto. Em dezembro de 2020, eu já estava muito cansada, esgotada. Tentei chamar a atenção dele, que não saía do celular. Ele achou ruim, porque ele não reclamava do meu. Eu disse que ele podia pegar o meu quando quisesse, que inclusive a digital dele estava cadastrada. Ele disse que não tinha nada no meu celular que interessasse a ele, e isso me doeu.
À noite, estava tentando conversar com ele e ele não prestava atenção. Reclamei e ele disse que meus assuntos não interessavam para ele. Foi a segunda vez num dia só. Então, calmamente, eu me levantei e pedi a separação. No início, ele achou que eu estava nervosa e não deu bola, mas quando percebeu que era sério, foi ele que ficou nervoso. Andava de um lado para o outro e dizia: então vai procurar teus direitos, contrata um advogado e vamos resolver isso logo. Eles têm que estar no controle, têm que sair por cima. E olha aí, isso mexeu com ele, né? Porque o que acontece, gente? Essas pessoas acham que a gente nunca vai ter força para sair disso, que a gente vai estar sempre lá, porque eles enfraquecem a gente de uma maneira tão forte que realmente eles se garantem nisso. Eles acham que a gente não tem forças para seguir sem eles. Triste ilusão deles, né? E ótimo para nós. A gente só precisa ter de volta, né? Acreditar na gente, lapidar nosso diamante para que isso aconteça, porque tudo tem o seu limite, né? Aí vamos lá. Eu disse que iria. Depois de mais algumas palavras baixas que raramente eu ouvi ele falar, ele foi dormir. Eu também nunca o ouvi chorar, por nada nem por ninguém. Parecia que nada o afetava. Ele foi embora no outro dia, mas continuava a vir em casa a cada 2 semanas e agia como se nada estivesse acontecendo. Não dormíamos mais juntos, mas ele agia como se tudo estivesse normal. Ele não contou para ninguém que estávamos separados. E ela colocou em letra maiúscula: ninguém. Claro, porque a imagem deles é tudo. E para eles, falar que não estão mais casados vai sujar essa imagem, essa reputação de homem perfeito, porque aí as pessoas vão questionar e ele vai ter que lidar com isso. Enfim, é muito comum isso acontecer. Eu pedia para ele não vir mais em casa, mas era ele quem pagava as contas. Eu, desempregada, e a casa também é dele. Então eu não podia impedir de entrar. Eu estava sempre chamando ele para irmos num advogado e ele sempre ignorando. Eles vão fazer o que puderem e não puderem para dificultar as coisas, porque eles não querem separar, porque eles sabem que eles vão perder o status e também dinheiro. Lógico, imagina, você aí 27 anos casada. Em maio de 2021, ele teve Covid. A doença agravou e eu o trouxe para cuidar em casa. Fiz tudo o que um ser humano decente faz por outro, que está nessas condições. Afinal, não era mais meu marido, mas ainda era pai das minhas filhas. Ele foi piorando e a família dele lá, né, no outro estado, decidiu que ele deveria ir para lá, onde tem um cunhado médico que iria tratá-lo. Arrumei tudo para ele ir. Foi difícil conseguir um motorista que aceitasse levá-lo, todos com medo do vírus. Por fim, consegui que um amigo meu o levasse. Preparei o carro, higienizei, isolei a parte de trás com plásticos e foram. Enquanto ele ainda estava lá, mas já recuperado, eu infartei. Gente, olha isso. Cirurgia de emergência, stent, 5 dias de hospital e depois repouso absoluto em casa. O santo pata não teve coragem de pagar ninguém para me ajudar em casa enquanto eu estive me recuperando, mesmo depois de eu ter cuidado dele. Meus filhos me ajudavam como podiam, mas eles trabalhavam fora, então praticamente me virei sozinha. Ele continuou com a rotina de vir a cada 2 semanas e a presença dele me incomodava demais. Lógico, a energia deles é muito pesada. Eu já não aguentava nem ouvir a voz dele, e por mais que eu pedisse que não viesse, não adiantava. Ele dizia que não viria, mas sempre vinha. Isso é para marcar território, é para te intimidar, para você ficar presa a ele. Porque eles não querem para eles, mas eles não querem que você seja feliz e encontre alguém e possa amar de verdade e ser amada, como você merece. Eles estão sempre lá e eles continuam fazendo isso até onde permitir. Ele começou a me manipular para evitar a separação oficial em juiz. Para isso usou o meu infarto. Dizia que se nos separássemos agora, além de gastarmos muito, eu perderia o plano de saúde da empresa. E justo no momento que eu mais preciso. Afirmou que entendia que estávamos separados
que ia dar a pensão e continuar ajudando a manter a casa, que ele não estava tentando uma aproximação, ele só queria me ajudar e só continuava vindo para ver as filhas. E assim ele me convenceu. E assim convivemos quinzenalmente nesse inferno. E assim foi por mais 1 ano e meio. Na Páscoa deste ano ele veio, com a desculpa de passar com as filhas. Elas não estavam em casa e nesse dia ele me mostrou que realmente se achava meu dono. Entrou no meu quarto e, parecendo um animal, me estuprou. Isso é crime. E outra, essa história de que ele usou, olha só a maldade, né? O sadismo desse homem, desse monstro, usando o teu problema de saúde, ele tá te enganando, isso tudo é uma grande mentira. Quando você se separar, você vai ter direito, vai ter muito mais dinheiro do que o que ele tá te oferecendo aí para você malemar sobreviver. Você não depende dele, você não precisa dele, Deus é contigo. Isso tudo é pra te manipular, querendo te convencer. Lógico que ele sabe que se você for pro juiz, ele tá lascado, ele vai perder tudo. E não só isso, você vai pôr uma medida protetiva e ele não vai poder mais chegar perto de você. Provavelmente nem dos seus filhos. Mas enfim, vamos continuar aqui. Quando terminou, agiu como se nada tivesse feito e como se tivesse sido muito bom pra mim. Na manhã seguinte, ele estava sorridente e eu me sentindo um lixo. Tirei as chaves dele e avisei que nunca mais ele entraria aqui. Meu filho ouviu e veio confrontá-lo. Ele admitiu que o tinha feito, mas disse que meu filho não tinha que se meter, porque isso era assunto entre ele e eu. Meu filho disse que se meteria porque eu sou a mãe dele. E mais uma vez perguntou se ele entrou no meu quarto e fez sexo comigo sem a minha permissão. Ele confirmou que sim, na maior calma do mundo, e ainda disse que isso era coisa de casal e que tinha sido assim a vida toda. Meu filho disse que não somos mais um casal há mais de 1 ano e que mesmo que fôssemos, ele não podia me tocar sem minha permissão e pediu que ele juntasse as coisas dele e saísse de casa. Ele se negou. Então meu filho disse que chamaria a polícia. Yes! Yes! Já fiz isso, eles morrem de medo. Morrem de medo, porque eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que é errado, eles sabem que existe lei e que ele iria descobrir como estuprador é tratado na cadeia. Seu filho é bom, viu? Glória a Deus pela vida dele. Só aí ele concordou em sair, juntou tudo que era dele e foi embora. Amém. As filhas, que supostamente eram o motivo que ele vinha, né, a cada 2 semanas, nunca mais ele veio ver. Lógico que não era para ver filha, nada, é o que eu te falei, era para te intimidar, para marcar presença, para ter certeza que você estava ali para a hora que ele quisesse e você não seguisse a sua vida porque eles querem destruir a gente, eles têm ódio da gente, eles querem destruir os nossos sonhos, o propósito que Deus tem para a sua vida, que é muito grande. Eu não o denunciei. Pensei nas meninas, pensei que eu já havia suportado isso tantas vezes, poderia lidar com isso. Mas as minhas filhas, elas conseguiriam lidar com a dor de um processo criminal do próprio pai por estupro? O quanto isso afetaria elas? Então decidi minimizar os danos. Já que alguém tem que sofrer com isso, que seja apenas eu. Chega de sofrer, né? Você já sofreu demais. Nunca elas, afinal, eu sou forte e posso lidar com isso. Sim, você é forte, pode lidar com isso. E é lindo você sentir esse amor pelas suas filhas e tentar protegê-las. Mas até onde isso vai colocar a sua vida em risco? Então, o melhor às vezes, também para as suas filhas, é agir, né, perante a lei, sim. Mas cada um sabe até onde você pode ir com aquela pessoa. Continuando aqui. Os dias foram passando e eu fui decaindo cada vez mais. A depressão se instalou com força total. Fui ao fundo do poço e vi que lá tinha um porão. Desci no porão e descobri que ainda há um alçapão. Nesse alçapão me recusei a descer. Ele não me permitiu trabalhar, não me permitiu estudar. Agora, com 45 anos, sem experiência profissional e uma filha pequena, numa cidade onde não tenho parentes, ele me mandou trabalhar. Disse que não me deve nada e que eu me vire, inclusive para comprar os remédios para o coração. Procurei uma advogada e dei entrada no divórcio. Yes!
Uhul! Gente, eu não me aguento, porque Deus é maravilhoso. Não tenho um centavo, mas Deus vai me honrar, com certeza. Comecei terapia, a psicóloga me sugeriu que procurasse também um psiquiatra. Acabei sendo diagnosticada com transtorno de ansiedade mista, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de despersonalização, depressão, entre outras coisas que o médico falou, mas não me lembro agora. E tá tudo repreendido em nome de Jesus, não importa o que o médico falou. Quem é os médicos dos médicos é nosso Criador, é Deus. E tudo isso aqui, ó, está caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, porque nada disso irá manter-se em sua vida, porque Deus, Ele é poderoso para restituir tudo em sua vida e Ele te dá dupla honra. Receba. Você já está curada de todas essas coisas, para a honra e glória de Deus, porque Ele cuida dos seus filhos amados. Esses seres vêm para tentar destruir. Veja quantas coisas Ele fez e você está aí, firme e forte. Isso é só o começo da sua vida, uma vida de verdade que você merece. E finalizando, ela diz assim: Ele, com aquele jeito humilde, educado e honesto, me levou abaixo do fundo do poço, quase me destruiu. Aí ela colocou em letra maiúscula, quase! É isso mesmo, nossa, eu me identifiquei tanto com você. E como eu disse no começo, né? Seu relato foi resposta de oração minha também. Eu li ontem à noite, fui dormir, já era quase 1h da manhã, e eu não consegui parar de ler seu relato. E ele me trouxe confirmação de muitas coisas, muitas coisas. E isso é libertador. É difícil para nós, né, porque passamos por esses momentos, mas é tão bom ver o cuidado de Deus por nós. Em Isaías 41, de 9 a 13, diz assim: Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, tu és a minha serva. Eu te escolhi e não te rejeitei. Escolhida do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Yes. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. E ela conclui: comecei minha escalada de volta para a luz. Está sendo uma subida árdua e dolorosa, mas quem sabe um dia eu consiga sair do poço. Que Deus me ajude. Pois você já saiu do poço. Você já está na luz. E Deus já está te ajudando. Ele sempre te ajudou. Ele sempre esteve lá. Porque tem coisas que Ele te livrou, tem coisas que Deus já nos livrou, que nós não fazemos a menor ideia. Deus é maravilhoso. E ela diz assim: gratidão por ler minha história. Poder contar isso assim, tão detalhadamente para alguém, me deu um grande alívio. As pessoas jamais vão acreditar em mim, afinal, ele é um cidadão exemplar. Mas já nem preciso mais que acreditem, só preciso me livrar desse homem, de uma vez por todas, e então ficarei bem. Você já está bem, bem melhor, e como eu falei, isso é só o começo de uma vida extraordinária que Deus tem para você. Você vai viver o presente, o agora, o presente que Deus está trazendo para ti, o propósito que Ele tem para sua vida. E é muito lindo. E no fim ela diz: fique à vontade para ler meu relato no teu canal, se achar relevante. Relevante, gente? Esse relato é o mais forte e lindo que eu já li aqui no canal. E abraços de luz. Aqui, ó, pra você. Beijos no seu coração. Você é muito linda e iluminada, muito abençoada, filha escolhida do Senhor. E férias?
tudo isso que você não teve, se prepara, viu? Se prepara, porque vem em dupla honra para sua vida e para todos aqueles que te amam e realmente merecem você na vida deles. Fique firme e fique forte, jamais na sua vida dê brechas para esse monstro entrar na tua vida novamente, porque quando o inimigo volta, ele volta 7 vezes pior. E você já teve experiência suficiente para ver isso. Graças a Deus você conseguiu tomar a decisão certa e lutar por você. Tenho muito orgulho de você, viu? Parabéns. São só para os fortes. E você é forte. E é isso, gente. Eu deixo aqui essa mensagem. Eu espero ter ajudado. Todos aí desejem, mande uma palavra para ela aqui nos comentários, porque ela merece. Tá bom, gente? E é isso. Deus cuide de todos nós. Deus é maior e juntos somos fortes. Muito mais fortes. Beijos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.